É feliz quem a Deus se confia. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, o Senhor apresenta a nós neste sexto domingo do tempo comum este trecho do Evangelho que nós costumamos chamar de Sermão das Bem-aventuranças. Porém, é necessário inicialmente fazermos uma distinção entre o texto que está em São Lucas, que nós ouvimos hoje, e o texto que está no Evangelho de São Mateus, justamente para compreendermos o sentido daquilo que o Senhor deseja falar aqui hoje a nós. No Evangelho de São Mateus, o Sermão das Bem-aventuranças está dentro de um grande texto, onde Jesus, lá descreve São Mateus, sobe a montanha com os seus discípulos e a eles dá uma série de ensinamentos. Por exemplo, aquele discurso também do sal da terra e da luz do mundo, e também o Sermão das Bem-aventuranças, que lá em Mateus são 8 bem-aventuranças. O que nós devemos levar em consideração aqui, principalmente, é o fato de que na ocasião de São Mateus narra, trata-se de um grupo de discípulos, não só os 12, um grupo maior de discípulos. Se são discípulos, já são pessoas em caminho de conversão, são pessoas que já seguem Jesus. Portanto, aquelas bem-aventuranças são um ensinamento mais profundo para aqueles que já começaram a seguir. No Evangelho de São Lucas, que nós ouvimos hoje, o Evangelho começa dizendo que Jesus desceu da montanha. Vemos já, para começo de conversa, um movimento diferente. Ele desce, lá se depara com um grupo, que uma parte são os seus discípulos, e uma outra parte é uma grande multidão. Então a fala de Jesus hoje, neste Evangelho, ela se dirige, diríamos assim, a dois grupos, aos seus discípulos, mas também àquela multidão. E na multidão havia ali muitas pessoas, curiosos, que ouviram falar de Jesus, que queriam ouvir a sua palavra, conhecer Jesus, mas que não necessariamente eram pessoas convertidas. E é por isso então que nós vemos São Lucas colocar 4 bem-aventuranças, a metade, mas também tem os 4 ais, que são como uma espécie de antônimo, o contrário das bem-aventuranças, onde Jesus então procura chamar aqueles que estão ali, especialmente da multidão, a atenção para como eles estão levando, conduzindo a sua vida. No que diz respeito às bem-aventuranças, não vou aqui entrar detalhadamente em cada uma delas, mas vamos olhá-las de um panorama mais geral, partindo da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Devemos sempre levar em consideração que quando Jesus fala dos pobres, não se trata da pobreza material, mas se trata da pobreza daquele que, tendo ou não posses, coloca a sua vida e a sua confiança em Deus. Então, é o sentido de alguém que, tendo ou não tendo posses, tendo ou não tendo poder, tendo ou não tendo prestígio, ou seja, qualquer coisa que seja ligada às realidades deste mundo, essa pessoa não se confia, não se agarra nisso, não tem isso como segurança, mas tem o Senhor. Isso vai nos começar a ficar mais claro quando nós olhamos a primeira leitura de hoje do livro do profeta Jeremias, quando o profeta nos começa dizendo: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Nós vemos que o profeta deixa muito claro isso. Olha, não se coloca a tua confiança na carne humana. Então, maldito o homem que confia no homem. E entendamos, não é só não confiar no outro, acima de tudo é não confiar em nós mesmos, porque quando confiamos demais em nós mesmos, geralmente é aí que nós enfiamos os pés pelas mãos. Não, porque eu sei, eu
eu faço, eu aconteço, comigo isso não acontece, eu nunca vou dizer isso, nunca vou falar aquilo, nunca vou a tal lugar. É justamente nesse caminho que nós acabamos enfiando os nossos pés pelas mãos. Então, em que confiar? Como confiar? Reparemos que a palavra que aparece no Evangelho, bem-aventurados, ela pode ser traduzida por felizes. Algumas traduções da Sagrada Escritura falam isso, né? Felizes vós pobres, porque são sinônimas de fato aí. E então, compreendendo, trouxe isso para que olhemos para o Salmo como uma chave de leitura para essa questão que nos coloca o profeta Jeremias. O que nos diz o Salmo? É feliz quem a Deus se confia. Quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, quer ter verdadeira segurança em tua vida, confie no Senhor. Não confie em ti, na tua inteligência, nas tuas próprias capacidades, nem na de um outro. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter uma certa confiança nas pessoas, não estou dizendo que agora a gente vai viver na espreita com quem não confia em ninguém, mas a confiança máxima, a confiança primeira, aquela confiança inabalável, aquela confiança de quem realmente se entrega, sem receio, sem medo, aquela confiança de quem realmente espera, e espera mesmo, sem receio nenhum de ser decepcionado. Esta confiança somente no Senhor, esta confiança somente em Deus, porque só Ele pode nos dar verdadeira felicidade, só Ele pode nos fazer verdadeiramente felizes. Em primeiro lugar, porque Deus nunca nos decepciona. Ah não, padre, eu já me decepcionei. Você se decepcionou com Deus, mas Deus nunca nos decepciona. Se a gente se decepciona com Deus, é porque nós esperamos dele algo que Ele realmente não vai nos dar e não é para dar. É porque a gente criou expectativa acerca de algo que não vai ser bom para nós, que não vai nos levar à salvação. E aí Deus não dá mesmo, Deus não faz mesmo. Mas aí é nós que nos decepcionamos com Ele. Mas Deus nunca decepciona. Por isso nele nós encontramos a possibilidade da verdadeira felicidade, daquela felicidade que não se acaba, que não apodrece, que não nos pode ser tirada por alguém ou por alguma coisa, mas uma verdadeira felicidade. E o próprio profeta vai reforçar isso no momento seguinte: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E ele até faz a comparação, primeiro, quem confia no homem, ele usa o exemplo de uma planta do deserto, os cardos, que são plantas hostis, de raiz curta, que ficam ali sofrendo, sobrevivendo ao calor e à secura do deserto. Agora quem confia no Senhor é como uma árvore plantada à beira do rio, ela estende a sua raiz, ela se alimenta sempre daquela água e por isso ela cresce e ela suporta inclusive o tempo de seca e as dificuldades. Por quê? Porque confia no Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós podemos notar que o Evangelho, hoje, a liturgia de hoje, nos convida a um exame de consciência. E aí nós voltamos àquele ponto que eu mencionei, característico de São Lucas. Jesus fala aos discípulos, mas também a uma grande multidão. Há aqueles que já estão vivendo profundamente um caminho de conversão e aqueles que ainda não começaram a viver esse caminho de conversão. E nos perguntarmos, diante disso que o Senhor colocou no Evangelho, diante das bem-aventuranças, cada uma delas, bem-aventurados vós pobres, bem-aventurados vós que agora estáis de fome, bem-aventurados vós que chorais, bem-aventurados quando vos caluniam e perseguem, quando mentem acerca de vós para vos derrotar, para vos amaldiçoar, mas também olharmos para os ais. E aqui um
ponto interessante para a gente entender também bem. Nós estamos acostumados o ai como uma reprovação, né? Tanto que, sei lá, por exemplo, uma criança apronta uma arte, o que a gente fala? Ai, ai, fulano, isso está errado, não faz isso. Mas no Evangelho, né, no grego, até interessante como é que fica a expressão, uai, né? O padre comentava isso, parece ter uai de mineiro, né? Uai é um trecho, é uma expressão usada nos cantos de lamentação. Então, o ai aqui de Jesus não é uma reprovação, mas é uma lamentação de Jesus. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, vocês são bem-aventurados, porque são pobres, porque suportam a fome, porque suportam a perseguição, mas aqueles que se cercam de riquezas, colocam a sua segurança nas riquezas, na fartura do alimento, nos prazeres, portanto, poderíamos dizer assim, no conforto, no elogio dos outros, eu lamento. É isso que Jesus está falando. A partir disso, examinarmos a nossa consciência. Jesus hoje falando deste modo, em qual grupo nós nos encontramos? Nos encontramos naqueles que compreendem, não, eu estou no caminho da bem-aventurança. Não cheguei lá, mas estou no caminho. Ótimo, mas segue firme. Não dá trégua, não desanima, não fica confiando que você está conseguindo. Olha o que o padre falou nisso. Maldito o homem que confia no homem. Não fica colocando a confiança na tua força, na tua sabedoria, mas continua confiando no Senhor, somente nele, para que de fato cada vez mais você possa experimentar o caminho da bem-aventurança. Não, olhando para o Evangelho eu compreendo que eu ainda estou no grupo que ouve de Jesus uma lamentação, um ai. Tudo bem, mas o Senhor está te falando hoje este ai para que você veja a tua vida, examine a tua consciência e faça o que for necessário para começar esse caminho de volta para Ele, de confiança nele, e deixar de ser apenas alguém perdido no meio da multidão para ser o seu discípulo. Sair daqueles que ouvem do Senhor um ai para poder, a partir de agora, ouvir do Senhor um bem-aventurado, feliz. Então que possamos todos nós, examinando, olhando bem a nossa consciência, compreender onde estamos e, independente de onde estamos, continuar ou começar a fazer o nosso caminho em direção ao Senhor, sempre considerando isso que nos ensinou o salmista: é feliz quem a Deus se confia. Então, nos confiando no Senhor, nos entregando a Ele, tendo nele a nossa esperança, depositando nas mãos dele a nossa vida, experimentar esta alegria, esta graça de nos confiarmos a Ele e de assim sermos também nós bem-aventurados, felizes.